Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes irmãos e irmãs em Cristo. Este vídeo vem em seguimento do vídeo anterior. No vídeo anterior falei acerca qual é o dia próprio para o culto, para a adoração ao Senhor. Mas com este vídeo, se calhar algumas pessoas poderiam depois ter em mente a seguinte dúvida. Mas então, para aí, se a Igreja Católica afirma que o dia do Senhor é realmente o domingo, não é? Como é que então se faz aquelas missas de sábado, à tarde ou à noite, e estas são consideradas válidas como missa dominical, não é? Como a missa de domingo. Como é que é isto então? Afinal, não deverá ser só as missas de domingo válidas, não é? Como preceito. Como é que essas missas de sábado são válidas, não é? E vou falar acerca disso, esclarecer este assunto, para todos entenderem bem esta prática católica. Estamos aqui a falar esta prática das missas vespertinas, que são assim chamadas, de sábado à tarde ou à noite, vem já de uma tradição judaica ou cristã. O que isto quer dizer? Bem, a gente vê que, por exemplo, no tempo de Jesus, os judeus contavam os dias diferentes do que a gente agora, não é? A gente agora contamos os dias a partir da meia-noite, portanto, quando passa da meia-noite já é um novo dia, não é? Até a outra meia-noite seguinte. Mas os judeus não tinham este método. Os judeus era de tarde a tarde, ou seja, por exemplo, quando eles, o dia de sábado, não é? O sábado deles, o dia de adoração ao Senhor Deus, começavam, portanto, o dia de sábado oficial começava na sexta-feira à noite e ia até ao sábado à tarde. Portanto, da sexta de tarde, da tarde da sexta-feira até à tardinha de sábado, era considerado o sábado, não é? A gente vê, por exemplo, que quando crucificaram Cristo, havia ali uma certa pressa para tirar Cristo da cruz e sepultá-lo, não é? Isto foi, como sabemos, numa sexta-feira, a crucificação de Cristo, e havia ali uma pressa. Porquê? Porque o sábado estava para vir, e a gente sabemos que, segundo a lei judaica, o sábado não se fazia nada, não se podia fazer rigorosamente nada, não se trabalhava, não se fazia qualquer trabalho. E portanto era o dia da adoração. Por isso é que havia uma pressa para tirar Cristo da cruz e sepultá-lo. Porquê? Porque já a tarde de sexta-feira, que era considerado o sábado, já estava ali perto. Portanto, tinham que fazer o trabalho do sepultamento de Cristo ainda antes da noite ou da tardinha de sexta-feira. Portanto, era assim que contavam os dias. Até na própria carta, portanto, nos Atos dos Apóstolos, quando se fala da fração de pão, ou seja, isso é uma expressão, como já falei em vários vídeos anteriores, é a expressão da Eucaristia. A fração de pão refere-se à Eucaristia, à missa, à Eucaristia. Dizia-se que era no primeiro dia da semana. E muitos dizem que estas Eucaristias eram feitas no sábado à noite, ou seja, considerado o domingo, ainda naquela mentalidade cristã, no método, na mentalidade judaica, no método judaico. Portanto, as primeiras missas podiam ter sido feitas realmente nos sábados à noite, porque aí já eram consideradas como o domingo, agora o dia do Senhor, como diziam os cristãos depois. E também, não somente esta tem a validade das missas vespertinas de sábado, tem como esta tradição judaica, mas também como uma ligação ao poder da Igreja, ao poder que a Igreja tem, não é? Nosso Senhor, segundo o relato do Evangelho de São Mateus, Jesus Cristo deu o poder das chaves à Igreja. Disse: tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, a Igreja tem poder para regularizar certas coisas e, portanto, tem o poder de dizer não. As missas de sábado à noite têm realmente validade como preceito dominical. Portanto, vocês podem ver esta tal passagem que referi em Mateus capítulo 18, versículo 18, por exemplo. Bem, e portanto aqui está uma daquelas coisas que vai
um bocadinho podemos usar esta realidade da Igreja como um argumento, como, vamos assim dizer, em resposta àqueles que dizem que ainda tem tempo de ir à missa, trabalho ao domingo, estou cheio de trabalho, não sei o quê, não tem tempo, não é? E isto muitas vezes, esta frase não ter tempo, é muitas vezes dizer que não estou interessado, não me interessa para nada. E vemos, meus irmãos, como é que a pessoa não tem tempo, se há missas sábados à tardinha ou à noite e missas durante todo o domingo, e sei, aqui, por exemplo, nas paróquias, as missas de sábado começam logo para as 4, às vezes 5, e tem missas até tipo 8 da noite de sábado, e depois tem missas, 3 missas de manhã no domingo, há missas já à meia da tarde de domingo, há missas já à noite de domingo. Portanto, tantas missas que há, desde o sábado à tardinha até domingo à noite, tantas missas, como é que tu não tens tempo, meu irmão? Como é que as pessoas dizem? Como é que as pessoas dizem que não têm tempo de ir à missa com tantas aí em todo o lado, não é? Portanto, podemos usar deste argumento, deste conhecimento agora que temos sobre a validade das missas vespertinas, para também pôr esta pergunta na mente das pessoas, para ver se as pessoas despertem um bocadinho também para aquilo que é realmente importante. Bem, então quando a gente fala de missa de tarde, é preciso saber bem também o que é dizer, que tempo é que estamos aqui a falar, de que hora é que estamos a falar. Tarde de sábado pode ser 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, como é que a gente sabe? Será que a Igreja estipula uma hora específica? E realmente tem. Se forem a Constituição Apostólica, chamada Christus Dominus, que foi escrita por Papa Pio XII em 1953, diz lá mesmo que as missas vespertinas de sábado, como valdas, como missas dominicais, só podem ser celebradas a partir das 4 da tarde. Ou seja, para aqueles que, por exemplo, têm, por exemplo, as missas de casamento ou de crismas, de primeira comunhão, de ordenação ou funerárias, antes das 4 da tarde, se as missas são feitas às 4 da tarde, antes das 4, não são levadas como missa dominical. Ou seja, a pessoa, como católica, tem que frequentar ou uma missa no dia seguinte, no domingo, ou então no sábado à noite. Vocês podem, isto que estou aqui a dizer, podem ver, por exemplo, no direito canónico, no canon 1248, podem ver no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2180, e também na tal Constituição Christus Dominus. Isto é assim, meus irmãos, alguns por aí, católicos, podem estar a ouvir isto e já estão aí a resmungar, não é? E agora mas que seca, agora tem que ir a 2 missas no fim de semana, ou 2 missas logo seguidas no sábado, ou, quer dizer, no fim de semana tem que ir, no sábado tem um casamento, no sábado à tarde, à tardinha, ao meio-dia, e agora tem que ir outra vez no dia a seguir, no domingo, tem que ir outra vez à missa, porque esta missa de sábado ao meio-dia não é válida. Mas que pachorro, mas que coisa, quer dizer, fala-se, é impressionante como é que um católico pode falar assim, não é? A relação nos revela o grau de importância que damos à Eucaristia, o grau de privilégio, quer dizer, não damos desculpem lá o meu telemóvel, não damos a própria importância, a própria seriedade da coisa, o privilégio. Ir 2 missas ao fim de semana, a gente devia estar contentes, não a resmungar, não estar aí a murmurar, quer dizer, são sacramentos que estamos a receber Jesus Cristo na Eucaristia, na Sagrada Comunhão, na Sagrada Hóstia, e a gente estamos para aí só a murmurar contra Deus, não é? Que pena que somos assim, meus irmãos. Mas pronto, este é o assunto que eu queria falar, como segmento do vídeo anterior, que possam estar esclarecidos, não é? E que possam realmente viverem as Eucaristias de modo melhor e claro, não faltar aquilo que é devido a Deus, porque nós, como disse no outro vídeo anterior, nós beneficiamos da adoração a Deus, não é? Porque Deus
não precisa realmente da nossa adoração, porque Ele não torna menos Deus se não o adorarmos, não é? Ele quer que nós o adoramos porque nos beneficia, é para o nosso bem. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.